Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que bom que você veio esta noite para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração, ao nosso coração. Nós acreditamos que Deus, Ele se faz presente em nosso meio neste lugar. Nós acreditamos que a presença de Deus, ela é real em nosso meio. A presença do Senhor, ela é real neste lugar. Deus, Ele se faz presente aonde estiver duas ou três pessoas ali reunidas falando no nome dEle, Ele se faz presente. E Deus, Ele se faz presente neste lugar. A presença de Deus é maravilhosa. Eu pude contemplar a presença do Senhor através da adoração desta noite neste lugar. Mas Deus tem algo mais para cada um de nós. Deus tem algo mais para as nossas vidas. E nesta noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos entender um pouco da palavra de Deus, da palavra do Eterno. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 1 a seguir. Olha o que a palavra de Deus diz. Se você tem a sua Bíblia, acompanha aí na sua Bíblia. Se você não tem, pode acompanhar aqui na projeção. Mateus, capítulo 8, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhes então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Curve a sua cabeça no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai. Meu Deus, ministra ao nosso coração, que o Senhor possa trazer verdades sagradas da Tua palavra ao nosso coração. Meu Deus, nós queremos nesta noite esvaziar de nós mesmos, meu Deus, para ser cheio da Tua presença, Pai. Ministra ao nosso coração. Meu Deus, nós queremos entender a Tua palavra. Queremos, meu Deus, entender, ó Pai, as revelações do Senhor. E que nesta noite o Espírito Santo do Senhor possa conduzir este momento, Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu vou ser breve nesta ministração, mas eu quero falar nesta noite de algo importante para as nossas vidas, que são as feridas emocionais, as feridas no coração. E quantas são as pessoas que muitas das vezes eles estão com o coração ferido. E não é com o coração ferido com doença, mas muitas das vezes com algo espiritual e que precisa ser liberado e que precisa ser curado. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós observamos que o Senhor Jesus, logo após ele descer ali do Sermão da Montanha, Jesus se vê rodeado por muitas pessoas. Jesus se vê rodeado por uma grande multidão de pessoas que estavam ali. Muitas pessoas que precisavam de uma palavra, pessoas que precisavam de cura, pessoas que precisavam que Jesus fizesse algo acontecer na vida dele. Como igualmente hoje
A maioria das pessoas, eles procuram Deus, eles procuram Jesus, porque eles querem que Deus e que Jesus faça algo acontecer na sua vida. Ninguém busca a Deus simplesmente por buscar. Ninguém ora a Deus simplesmente por orar. Ninguém vem à igreja simplesmente por vir. As pessoas buscam a Deus porque querem algo dele. As pessoas buscam Jesus porque querem algo de Jesus. Querem que Jesus faça algo acontecer. As pessoas vêm à igreja na expectativa de que Deus possa fazer algo acontecer na vida dele. Nem só na vida dele, como na vida de algumas outras pessoas, ao qual muitas das vezes as pessoas vêm à igreja e apresenta a Deus vidas de outras pessoas para que possa ser alcançada por Deus. E Jesus estava ali, e ele se viu ali arrodeado de muitas pessoas, muitas pessoas. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, sempre aonde Jesus estava, muitas pessoas estavam ali ao redor dele. Muitas pessoas com curiosidade para ver, muitas pessoas religiosas para quererem ver se Jesus ia cometer algum erro para condená-lo, e muitas pessoas atrás de cura, muitas pessoas atrás de milagres, muitas pessoas querendo que Jesus fizesse milagre acontecer. E a Bíblia vai dizer que ali, diante daquela situação, diante daquela multidão, chega esse leproso, chega este homem leproso. Este leproso, ele teve uma atitude ousada e corajosa. Ele teve o quê? Uma atitude ousada e uma atitude corajosa. Porque naquela época, as pessoas que tinham lepra, as pessoas que tinham esta doença, ele era isolado das pessoas. Ele era isolado da sociedade. Ele não podia estar perto das pessoas. Ele não podia estar no meio das pessoas. Mas aquele homem, ele teve esta atitude de ir ali até Jesus, de ir até aonde Jesus estava. Ele enfrentou ali os obstáculos, ele enfrentou a sociedade, ele enfrentou as pessoas, ele enfrentou ali o medo, e mesmo assim ele foi até Jesus, porque ele necessitava de ser curado. Ele precisava de uma cura. Ele precisava que Jesus fizesse algo acontecer na vida dele. As pessoas que tinham esta doença, eles eram obrigados a ficar afastado das pessoas. Ele ficava em um lugar isolado, onde as pessoas não tinham contato com ele. Mas ele necessitava ser curado. Ele precisava de que Jesus curasse ele daquela enfermidade, daquela lepra. Mas para que isso acontecesse, ele teria que ir aonde Jesus estava. E as pessoas não queriam que ele aproximasse, porque ele tinha lepra e ele estava isolado. Então ele teve uma atitude de ir até Jesus para que Jesus o curasse. Muitas das vezes nós falamos para Deus o porquê de algo não acontecer nas nossas vidas. Quantas são as pessoas que às vezes fazem essa pergunta para Deus, para Jesus: ô Jesus, por que algo ainda não aconteceu? Às vezes, amados, é falta de atitude, determinação. Às vezes por bloqueio, por algo está bloqueando. Às vezes por alguma barreira que esteja impedindo de você ter acesso realmente
a Jesus e a Deus, para poder você alcançar aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto tem buscado, a Deus, a Jesus. Talvez tenha algo que esteja impedindo. Este leproso, ele não olhou porque a sociedade ia dizer dele, o que as pessoas que estavam ali iam dizer dele estar ali por ele ser leproso. Mas ele sabia do que ele precisava. Talvez eu não sei do que você precisa. Talvez você não sabe do que eu preciso, do que eu necessito. Mas eu sei do que eu preciso e você sabe do que realmente você precisa, do que realmente você quer. Muitas das vezes falta atitude, determinação, atitude de buscar a Deus, atitude de dizer: Jesus, eu preciso disso. Aquele leproso, ele toma essa atitude, ele vai até Jesus, como o texto que nós lemos aqui fala, e ele clama a Jesus por cura. Ele clama a Jesus por cura externas. Ele clama a Jesus para que Jesus cura ele daquelas feridas que estavam em seu corpo. Mas quando Jesus olha para aquele homem, Jesus vê nele nem só as feridas no corpo, mas Jesus também olha para ele e vê nele feridas no coração, no emocional dele. Porque ele estava ali sendo rejeitado pelas pessoas. Que você imagine aí, uma pessoa que vivia no meio da sociedade. Imagine aí uma pessoa que ele vive no meio da sociedade, uma pessoa que é comunicativo, e aí do nada ele tem que ficar isolado. Do nada ele tem que ficar em um isolamento. Do nada ele não pode ter contato com as pessoas, ele agora vai ficar isolado. Como não estava o sistema emocional daquele homem? Como não estava a situação daquele homem? Porque ele estava sendo ali rejeitado pelas pessoas. Ele estava, porque ele tinha lepra, ele tinha que ficar ali isolado e rejeitado pelas pessoas. E além de tudo, as pessoas o criticavam por causa da lepra, por causa da doença dele. Ele era criticado por causa daquela situação. E quantas das vezes as pessoas sofrem porque é rejeitado por alguém, ou porque alguém rejeitou. Quantos filhos muitas das vezes carregam uma ferida no coração, porque alguém, ou porque o pai lá no passado rejeitou, ou porque a mãe lá no passado o rejeitou, e ele traz aquela ferida na alma, no coração. E muitas das vezes não busca a Deus e não consegue se livrar dessa situação. Ou às vezes lá no passado foi rejeitado por alguém ou maltratado por alguém. Ou alguém falou algo que o deixou triste, que o magoou. E aquilo ali ficou marcado, aquilo ali ficou guardado no coração, aquela ferida. E muitas das vezes a pessoa diz: não, eu já pedi a Deus para que Deus me livre disso. Mas às vezes ainda está lá. Porque não é só falar, amados.
Não é só eu dizer para Deus: Deus, limpa o meu coração. Ou Deus, tira do meu coração toda mágoa, todo ódio, toda falta de perdão. Tira do meu coração tudo aquilo que tem me afastado do Senhor. Não é só a gente falar, é realmente buscar e pedir para que Jesus possa tirar isso e dar oportunidade dele fazer isso acontecer. Dar a oportunidade de fazer isso acontecer. Porque quantos são as pessoas que dizem assim: não, eu consegui perdoar. Mas na realidade a própria pessoa sabe que lá dentro ainda existe algo. Lá dentro ainda existe alguma coisa. Porque entenda algo: quando Jesus faz algo em nossas vidas, Ele não faz por metade, Ele faz por completo. Quando Ele faz algo na minha vida, na sua vida, Ele não faz por metade, Ele faz por completo. Ele faz por completo, mas para isso nós precisamos dar espaço e oportunidade e ter atitude. Ter atitude. Esse leproso, ele teve essa atitude de ir até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, ele se ajoelhou, como a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler. Ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Entenda isso. Ele disse para Jesus, ele quis dizer para Jesus assim: o Senhor tem poder para me curar. Eu creio que o Senhor tem poder para me curar. Se o Senhor quiser fazer isso, o Senhor pode fazer. Porque eu sei que o Senhor tem. É igualmente nós hoje. Nós sabemos que Jesus, Ele tem poder para curar. Nós sabemos que Jesus, Ele tem poder para libertar, para curar as feridas. Não só as feridas do nosso corpo, mas as feridas que estão lá dentro. Que está precisando cicatrizar, sarar. Está precisando sarar. Talvez a pessoa diz assim: não, o meu esposo ou a minha esposa falou algo ou me machucou lá no passado, antes de eu entregar a minha vida a Jesus. Mas eu entreguei minha vida a Jesus e até hoje eu ainda não consegui perdoar. Ou mesmo que a pessoa imagine: eu já perdoei, mas dentro dele ele sabe que às vezes ainda existe alguma coisa lá. E isso pode impedir de você conseguir aquilo que você tanto precisa e aquilo que você tanto tem buscado a Deus. Aquilo que você tanto tem buscado ao Senhor. Ou talvez isso significa o porquê de algo não estar dando certo na sua vida. Nas nossas vidas. Então nós precisamos entender algo. Este leproso, ele disse para Jesus. Quando ele chegou para Jesus, ele pediu Jesus a cura de quê? Do corpo dele que estava leproso. Mas Jesus olha para ele, Jesus vê nele feridas no coração, vê ele angustiado, vê ele triste com pessoas, vê no coração dele ele com mágoa de pessoas, porque pessoas o rejeitou, porque pessoas o isolou ele ali. Ele era criticado. E Jesus cura ele. Jesus vê nele não só a ferida no corpo, mas Jesus olha para ele e vê nele uma ferida maior. Muito maior. E quantos são as pessoas que às vezes pedem a Deus para Deus curar algo no corpo, uma doença no corpo, mas está com o coração ferido. Está com o coração angustiado. Está com o coração com mágoa. Quando Jesus olha para esse leproso, Jesus vê nele não só a necessidade de curar o corpo, mas a necessidade de curar o coração. Então nós precisamos entender algo, amados. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar outras pessoas, de liberar o perdão.
e até mesmo de perdoar a si mesmo. Tem pessoas que permitem que o inimigo o condene, achando que Deus ainda não perdoou. Nós precisamos entender algo. Quando nós clamamos a Deus com seriedade de coração, quando nós clamamos a Deus em nome de Jesus, Deus ele pode fazer acontecer em nossas vidas. Deus ele pode perdoar. Não permita que o inimigo te condene, porque Deus já te perdoou. Não permita que o inimigo te condene, porque Deus ele já nos perdoou. Só que muitas das vezes nós precisamos ter um coração aberto para perdoar. Eu tinha uma dificuldade imensa de liberar perdão. Dificuldade imensa de liberar perdão. Eu tinha uma facilidade de guardar ódio no coração das pessoas. Eu tinha uma facilidade de guardar mágoa no coração, mágoa das pessoas no meu coração. Depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, isso ainda levou um tempo para que Jesus tirasse isso de mim. Mas eu me lembro que uma época eu estava pregando a palavra de Deus, e aquilo ali, aquilo começou a incomodar dentro de mim. E eu cheguei para Deus e disse para Deus, para que Deus tirasse isso do meu coração, para que Deus arrancasse isso do meu coração, e que Deus tirasse toda mágoa, todo ódio que tivesse no meu coração, e que Deus tirasse isso de dentro de mim. Hoje, as pessoas dizem para mim assim: eu não sei como você consegue ser assim com as pessoas. Eu digo, eu consigo porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu consigo perdoar porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu consigo liberar o perdão. Eu consigo perdoar. Eu não consigo guardar isso no meu coração. Aqui na cidade tinha uma pessoa que... Aqui na cidade tinha uma pessoa que... Essa pessoa ele não falava comigo. Não por algo que eu tinha feito, mas por algo que aconteceu na minha família. E com alguém da minha família. E essa pessoa, por esse motivo, essa pessoa não falava comigo. E ali eu dizia assim para Deus: meu Deus, eu não tenho ninguém, eu não tenho mágoa com ninguém. Não tem nenhuma pessoa que não fale comigo. Eu digo, eu não quero isso para mim. Aí eu comecei a orar a Deus em cima disso. Comecei a buscar ao Senhor. Eu não quero que essa pessoa fique assim comigo, porque eu não fiz nada. Mas eu não quero que essa pessoa guarde ódio no coração de mim. E ali eu comecei a orar a Deus por essa pessoa. Aí eu me lembro que eu marquei no cabeleireiro para cortar meu cabelo. E aí atrasou. O corte do meu cabelo atrasou. E aí ele ligou para mim e disse: não, você vem mais tarde um pouco. Aí eu fui mais tarde. Quando eu cheguei lá, essa pessoa estava. Você vê como é que Deus faz. Essa pessoa estava. Aí eu sentei lá fora assim do salão. Fiquei esperando terminar lá de cortar o cabelo e eu ir. E ali eu comecei a orar a Deus por ele, para que Deus tocasse no coração dele e tirasse toda a raiva que ele tinha. Quando ele saiu de lá, ele falou comigo e ainda pegou na minha mão. Você vê como é que Deus faz. E aquilo ali, para mim, foi algo tremendo, porque eu não queria aquilo. Eu não queria que ele ficasse com raiva de mim. Eu clamei a Deus por isso, porque isso estava me incomodando. Eu falei aqui um testemunho uma vez, de perdão, como eu estou falando de perdão, eu quero falar isso aqui, para vocês entenderem como é que Deus trabalha. E que nós precisamos liberar o perdão. Nós não podemos guardar mágoa no nosso coração, porque isso impede de Deus agir nas nossas vidas. Isso impede. Tinha uma pessoa que, como eu mexo com muita gente, eu sou presidente de associação, trabalho com advogado, trabalho na prefeitura, mexendo com muita gente. E aí na época, lá na comunidade onde eu moro, saiu algo do governo e teve uma pessoa que ficou com raiva de mim porque ela não foi beneficiada. E aí disse que o culpado era eu.
E essa pessoa ficou com raiva mesmo de mim. Raiva, raiva, raiva terrível. Ficou mal comigo, não falava comigo. Quando eu chegava no lugar, essa pessoa saía. Eu fazia reunião, essa pessoa não ia. E ali eu comecei a orar a Deus, e aquilo me incomodava de uma forma, porque eu pregava a palavra de Deus. Quando eu subia no altar aqui para me pregar, quando eu pregava lá na igreja do São Gabriel, todas as vezes que eu ia pregar, eu pregava na Coinfra, vinha aquilo na minha mente. E aquilo ali começou a me incomodar. Eu me lembro que no dia de terça-feira, no dia da reunião das mulheres aqui na igreja, a pastora veio para aqui, e eu fiquei em casa. Aí eu fiquei lendo a Bíblia lá em casa, lendo a palavra de Deus. Do nada, o Espírito Santo de Deus me lembra do nome dessa pessoa. Aí eu começo a orar, pedindo a Deus um direcionamento, porque eu não queria aquilo ali, eu não queria aquela situação para mim. E ali Deus falou comigo assim: liga para ela, liga para essa pessoa e peça perdão. Aí eu disse assim: Deus, mas não foi eu que errei. Mas não foi eu que errei. Como que eu vou pedir perdão? Porque como que você vai pedir perdão a alguém que você não fez nada? E ali Deus disse: não, mas liga e peça perdão. Ela tinha me bloqueado no telefone e eu não conseguia ligar. Como era que eu ia ligar, que tinha me bloqueado? Aí o Espírito Santo de Deus disse assim: liga para o esposo dela. Aí eu liguei o esposo dela e falei assim: eu quero falar com fulana. Aí eu lembro como hoje, no telefone, eu ouvi, eu digo: fulana está aí? Ele disse: tá. Eu disse: eu quero falar com ela. Aí eu ouvi ele dizer assim: Nivaldo quer falar com você. Ela disse: comigo? Eu ouvindo: quer falar comigo? Aí ele disse: sim, ele está aqui na linha, quer falar com você. Digo: moço, disse para ele que eu quero falar com ela. É algo bom que eu quero passar para ela. Aí ele foi e passou o telefone para ela. Aí eu pedi perdão. Pedi ela perdão. Digo: eu quero pedir você perdão pelo que se eu fiz alguma coisa por você que te magoou, eu quero te pedir perdão. Não quero guardar isso no meu coração. Eu quero pedir perdão. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar e começou a me pedir perdão ali, me perdoou, eu também perdoei ela. E ainda orei por essa pessoa pelo telefone. Hoje, ela fala comigo e tudo mais. Mas é isso. Existem pessoas que têm feridas na alma, têm feridas no coração, mágoa, e às vezes não consegue. Mas a orientação de Deus para nós hoje esse leproso, ele precisava de cura. Ele foi até Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. E a orientação do Espírito Santo de Deus para nós hoje se porventura tivermos algo que nos impede, ou se porventura tem algo no coração que precisa ser liberado, perdão, que você possa dizer para Jesus, que Ele possa fazer isso acontecer na sua vida, para que você possa conseguir liberar o perdão, para que você possa até mesmo se perdoar, porque não tem coisa melhor no mundo do que você estar com o coração em paz. Mas não é algo da boca para fora, é algo com seriedade. Jesus olhou para esse leproso aqui e não viu nele só a lepra. Jesus viu nele uma ferida maior. Às vezes tem pessoas que Jesus olha para ela e Jesus não vê só a necessidade dele ser curado fisicamente, mas Jesus olha e vê algo dentro que precisa ser curado. E isso só depende de cada um de nós. Isso só depende de cada um de nós, amados. Eu estava conversando com uma pessoa agora há poucos dias, dentro do carro com a pessoa, e a pessoa conversando com essa pessoa, a pessoa disse assim: pastor, eu tenho uma mágoa tão grande, tão grande, tão grande. Eu sofro tanto com isso. E a pessoa começou até a chorar. Sofro tanto com isso. Aí eu falei para a pessoa assim: não, você precisa liberar o perdão. Você precisa buscar a Deus para liberar o perdão. E você liberar o perdão, porque isso aí vai te corroer, vai fazer você sofrer cada vez mais.
Ela disse, mas eu não consigo. Eu digo, mas Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Você busca a Deus, ore ao Senhor e você vai conseguir. Quantas são as pessoas que estão assim? Quantas são as pessoas que estão com bloqueio com Deus? Porque tem algo que está impedindo, tem algo lá dentro que está bloqueando. A pessoa não consegue liberar o perdão. Queridos, a mágoa, ela só faz mal para quem está com ela no coração. Se a pessoa tem mágoa de alguém, esse alguém não vai sofrer quanto a pessoa que está com mágoa. Sofre muito mais. A pessoa que está com a mágoa sofre muito mais. Então nós precisamos entender algo. Nós não podemos guardar ódio, nem mágoa, nem ressentimento no nosso coração. Às vezes a pessoa pode imaginar, alguém me rejeitou, e eu guardo isso no meu coração. Como foi doloroso isso, porque alguém me rejeitou. É doloroso. Esse leproso aqui, ele estava sofrendo com isso, porque ele tinha sido rejeitado pelas pessoas por causa da lepra. Ele era criticado, as pessoas criticavam ele, porque ele era doente. Quantas pessoas estão assim, doente, precisando de cura, não só de cura no corpo, mas de cura no coração, de cura na alma. E Jesus, ele está pronto. Quando aquele leproso chegou ali, ele disse para Jesus, se você quiser, você pode me curar. E Jesus curou. Assim como ele pode fazer isso hoje, nas nossas vidas, no nosso coração. Eu quero orar por você nesta noite. Se coloque de pé, no nome de Jesus. Ninguém conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Nesse momento você fecha os seus olhos espirituais, seus olhos carnais, e abra os seus olhos espirituais. Aleluia. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço a história da sua vida. Como foi a sua vida até aqui? Eu não sei. Eu não sei pelo que você passou até aqui, ou pelo que você enfrentou até aqui. Eu não sei qual foram os traumas que você teve, mas eu sei que Deus, Ele sabe. Eu não sei qual foi a situação difícil que você enfrentou na sua vida. Talvez você diz assim, eu já falei para Deus que eu perdoei, que eu já liberei o perdão. Ou talvez você diz assim, eu já até falei para Deus que isso já não está mais dentro de mim. Mas talvez você mesmo sabe que às vezes ainda existe lá, ainda está lá alguma coisa, e que precisa ser tirado. E nesta noite, Jesus está pronto para nos curar. Nem só o físico, nem só a doença do corpo, mas também as feridas, as marcas deixadas por coisas que passamos, ou por coisas que enfrentamos na vida. Aquele leproso, diante de tal circunstância, ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele clamou a Jesus. Aleluia. E nesta noite Jesus, Ele pode te curar. Nesta noite Jesus, Ele pode te ensinar um caminho que você deve seguir para liberar o perdão. Aleluia. O nosso Deus, Ele se faz presente aqui.
Olha para dentro de você mesmo. Olha para dentro de você nesse momento. Aleluia. Olha com seus olhos espirituais para dentro de você. Faça uma reflexão sobre a sua vida neste momento. Talvez você diz assim: essa pessoa que me maltratou nem vive mais, mas eu ainda guardo isso dentro de mim. Você pode estar liberando o perdão. Você vai se sentir muito mais leve. Você vai se sentir muito mais leve na presença de Deus. Papai querido, Deus santo, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja, Pai. Eu não conheço a história de nenhum deles. Eu não conheço a trajetória de vida de nenhum deles, Pai. Mas eles conhecem até aqui como foi e o que já passaram. E neste momento, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor toque sobre a vida desta pessoa, Pai. E o Senhor começa a curar em nome de Jesus. Cura esta pessoa nem só de feridas no corpo, Pai, mas de feridas no coração, de traumas, de situações que para ele foi difícil, mas que o Senhor possa curar agora, Pai. Assim como o Senhor Jesus curou aquele leproso, nem só da lepra, mas de feridas que estavam ali guardadas, de traumas que estavam ali guardados, e o Senhor Jesus curou. Que o Senhor possa curar esta pessoa, que o Senhor possa limpar o nosso coração e nos purificar com teu poder, e nos purificar com a tua unção, com a tua glória, Pai. Meu Deus, nesta noite, Pai, cura esta pessoa em nome de Jesus. Dê força a esta pessoa para que ele possa liberar o perdão, não só da boca para fora, mas com o coração sincero. Ensina esta pessoa o caminho certo a ser trilhado, Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor pode fazer isso, porque o Senhor é o Deus que pode fazer. Assim como aquele leproso disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Nós cremos que o Senhor pode curar. Nós cremos que o Senhor pode libertar. Por isso, meu Deus, nesta noite nós clamamos a Ti, ó Pai, crendo que o Senhor é o Deus que pode fazer infinitamente muito mais do que nós pedimos. E neste momento esta pessoa clamou ao Senhor com seriedade de coração, ó Pai. Conceda, meu Deus, a petição que esta pessoa tem feito ao Senhor neste lugar. Aqui tem pessoas de coração aberto a Ti, aleluia. Aqui tem pessoas se libertando de traumas do passado. Aqui tem pessoas se libertando de feridas no coração, Pai. Oh, Papai querido, Deus santo, que o Senhor possa dar força a esta pessoa, Pai. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor possa permanecer na vida desta pessoa, fortalecendo, ensinando, meu Deus, os caminhos a ser trilhados. Por isso, meu Pai, neste momento nós cremos que fomos tocados pelo Teu poder. Nós cremos que fomos tocados pela Tua unção, pela Tua glória nesta noite, Pai. Meu Deus, nós cremos no Teu poder sendo liberado sobre nós. Nós cremos, meu Deus, na unção do Senhor sendo liberada sobre as nossas vidas.
E neste momento, Pai, nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito acontecer aqui nesta noite, neste lugar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Nós só temos que agradecer a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu poder ter sido liberado neste lugar, aleluia. Pela Tua unção ter sido alcançada sobre as nossas vidas, Pai, aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus santo, aleluia. A unção de Deus sendo liberada sobre este lugar. A unção de Deus sendo liberada sobre este lugar, sobre a tua vida nesta noite. Você que dizia que não consegue perdoar nesta noite, o Senhor está te dando condições para perdoar, aleluia. Deus poderoso, Deus santo, graça nós te damos, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua unção neste lugar. No nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar encerrando, mas eu creio que você vai sair daqui muito mais leve. Aleluia, muito mais leve, no nome de Jesus. Sexta-feira nós temos aqui o culto de cura, milagres e libertação. Convide alguém que precisa de cura. Convide alguém que precisa de um milagre para estar aqui. E você vem na sexta-feira. Amanhã é quinta-feira, tem um culto das mães que oram na casa da pastora Valdeci. Então você que é mãe, participe, vai ser bênção, vai ser forte no nome de Jesus. Vai ser na casa da pastora Valdeci, amém? Amanhã, quinta-feira. Sexta-feira é aqui da igreja, no nome de Jesus. Levante a sua mão direita aos céus. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos leva para casa debaixo da unção do Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Está encerrado. Vira a pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor.